Existe uma grande necessidade de capacitação ao analista de lubrificantes, profissionais de manutenção, gestores e engenheiros, no que diz respeito a análises químicas, bem como conhecimento dos sistemas de máquinas para ter o verdadeiro ganho que a análise de óleo pode trazer. Neste vídeo, vou te mostrar os principais indicadores de falhas específicos em motores a combustão interna através da análise preditiva do óleo lubrificante. Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Filho, engenheiro de manutenção, e hoje vamos discutir sobre indicadores de falhas em motores a combustão interna através da análise de óleo. Já se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo nosso conteúdo e fortalecer a comunidade da manutenção. A lubrificação pode ser considerado o princípio básico da operação da maioria dos equipamentos. No entanto, a lubrificação é uma das causas de falhas mais comuns em motores a combustão interna, o que pode causar perdas operacionais e danos ao equipamento. As funções básicas dos lubrificantes são reduzir o atrito e o desgaste, remover o calor gerado pelo atrito ou operação da máquina, formar uma película lubrificante para proteger as peças móveis, prevenir a corrosão e a contaminação no óleo. A análise do óleo é uma técnica importante para a manutenção do motor que fornece as informações sobre a condição do óleo, que estão diretamente relacionadas à saúde do motor, aspectos referentes ao desgaste das peças, contaminação interna ou externas. Com isso, a análise de óleo contribui diretamente na redução de custos em manutenção de forma responsável. Por meio da análise preditiva de óleo, conseguimos detectar sinais de desgaste, contaminação ou degradação química. Vamos ver então os principais indicadores de desgaste através dessa técnica, que é a análise de óleo aplicada a motores diesel ou a motores a combustão interna. Os principais elementos químicos que compõem as peças internas de um motor a combustão são ferro, cobre, cromo, níquel, titânio, vanádio, manganês, prata, estânio, chumbo e alumínio. No primeiro link da descrição, deixei disponível um artigo que eu escrevi chamado Análise Preditiva do Óleo Lubrificante Usado em Sistemas Automotivos de Equipamentos e Maquinários Pesados. Nesse artigo você verá essa tabela na parte específica de motores a combustão interna. Aqui temos os principais indicadores de diagnóstico de falhas em motores que a análise de óleo consegue detectar. Geralmente, em laudos preditivos de análise de óleo, temos três divisões de categorias pela condição dos resultados, que são nível crítico ou vermelho. Nesse caso, existem condições que excedem os limites aceitáveis ou necessitam de uma ação corretiva imediata para evitar uma falha de maior proporção. Nível alerta ou amarelo. Existem condições que podem exigir o monitoramento ou diagnóstico para amenizar o impacto no sistema da máquina e no desempenho do lubrificante. E por fim, categoria normal ou verde. Nesse caso, as condições do equipamento estão dentro dos limites aceitáveis. Dessa mesma forma, com a análise preditiva de óleo, sem necessidade de abrir os componentes, temos ideia de como está o desgaste, a contaminação e a degradação, com dados dos resultados preditivos. Agora vamos ilustrar com casos reais essas combinações de elementos. Para problemas em mancais principais e mancais das bielas, temos o indicador principal chumbo e secundários cobre, níquel e estânio. Também cobre com estânio ou alumínio com ferro, chumbo e estânio. Na saia do pistão temos o ferro, no caso de pistões de aço forjado, ou também o alumínio. Já no pino de pistões, o indicador principal de ferro e o secundário é o manganês. Nas buchas do pino do pistão, que são as buchas de biela ou de olhar de pistão, o indicador principal é o cobre ou prata, e com indicadores secundários sendo o chumbo e o estânio. Nos anéis de pistão, partes importantíssimas na vedação das câmaras de combustão, temos como indicador principal o cromo e secundários, o ferro,
manganês e molibdênio. Também temos variações com o indicador principal, o ferro e manganês sendo secundário. Nas camisas de cilindro, que são as principais peças que formam as câmaras de combustão dos motores, temos como indicador principal o cromo, que geralmente está associado ao contato com os anéis de segmento, e o indicador secundário, o ferro, que compõe a construção da maior parte da camisa em si. Agora, nós temos um dos principais elementos de desgaste na análise de óleo de motores, que é o ferro. A maior parte dos elementos fixos e móveis são compostos de ferro. Temos aqui exemplos desses itens importantíssimos, que são o eixo virabrequim, eixo comando de válvulas, juntamente com os tuchos de válvulas, as próprias válvulas, mecanismo de válvulas, que são o conjunto de balancins, pontes e varetas, bem como as engrenagens de sincronismos e engrenagens juntamente com a carcaça da própria bomba de óleo. Ei, Léo, sei que você já falou de várias partes e peças de metal dos motores e tal, mas quando eu vejo no óleo ou no filtro umas partículas douradas que parecem ouro em pó, que tipo de elemento de desgaste é esse e onde eu encontro nos motores a combustão? Tá aí uma pergunta interessante. Essas partículas são predominantemente de cobre e geralmente é utilizada em elementos de apoio. Lembra lá das aulas de mecânica quando você aprendeu sobre elementos de máquina? Esses elementos de apoio são geralmente buchas, no caso de motores a combustão. Onde será que na bomba de óleo temos esse elemento? Nas buchas do eixo da bomba de óleo. Vejam aqui nessa vista ampliada. Temos então como indicador principal de desgaste o cobre e secundários o zinco, o chumbo e o estânio. Também encontramos esses elementos nos mancais dos turboalimentadores ou turbocompressores, que nós conhecemos como mancais flutuantes. Ué, não conheço essas peças que você falou em motores a combustão, só escuto falar em turbina. Isso mesmo, pessoal. Item conhecido na linguagem de oficina como turbina. Mas turbina é somente a parte quente desse item. Na verdade, o tubo compressor, o tubo alimentador, é dividido em duas partes, a quente e a fria. Ainda temos outras buchas de sustentação de itens mais pesados, como o eixo comando de válvulas, que são compostas por alumínio como elemento principal e secundários silício, cobre, ferro e zinco também. Ao desenvolver um laudo de análise de óleo, realizar as análises químicas ou executar em campo os serviços que foram recomendados, procure conhecer os componentes do compartimento em que foi gerado o laudo preditivo. Manutenção preditiva sem o devido conhecimento da máquina não irá te ajudar a corrigir os problemas encontrados ainda pequenos, com o objetivo de evitar falhas maiores. Se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a fortalecer a comunidade da manutenção.